Shalom, caros amigos, nós que estamos aqui na nossa Beit Noa, Friburgo, vamos começar a leitura da porção semanal, Shemot. Já na semana começamos a fazer a leitura dela, né? Hoje estamos na sétima leitura. Nós vamos fazer aqui a sétima leitura e fazer um lembrete de tudo que foi a Paraxá essa semana, também os comentários dos sábios, o que podemos incutir dentro da nossa alma, o que vem de ensinamento para nós. O que é importante é nós vivermos os ensinamentos sagrados da sua divina Torá, porque a Torá não é só um livro de história. Falar de Moisés, uma criancinha que foi salva por uma egípcia, né, no meio das águas do Nilo, né? Então tem todo um fundamento para a nossa vida, né, nos dias atuais. Mas a leitura é Êxodo, Shemot, capítulo 5, versículo 1, sétima leitura, sétima liá. E depois Moshe e Arão vieram e disseram ao faraó: assim falou o Eterno, o Deus de Israel: envia meu povo e que pesqueje para mim no deserto. E o faraó disse: quem é o Eterno para que eu escute sua voz e envie Israel? Não conheço o Eterno e também não mandarei Israel. E disseram: o Deus dos hebreus nos apareceu. Iremos, rogo, por um caminho de 3 dias no deserto, e faremos sacrifício para o Eterno nosso Deus. Quizá nos castigue com a mortandade ou com a espada. O rei do Egito disse: por que Moshe e Arão apartais o povo de suas obras e de as vossas tarefas? O faraó disse: eis que agora o povo da terra é numeroso, e vós o fazeis cessar as suas tarefas. O faraó ordenou nesse dia aos opressores dos egípcios do povo, aos seus guardas hebreus, dizendo: não continueis a dar palha ao povo para fazer os tijolos, como ontem e ontem. Eles andem, recolhem palha e a cota de tijolos que eles faziam ontem e ontem. Porém sobre eles e não diminuireis, porque eles são moles, e porque clamam dizendo: vamos, façamos sacrifícios para o nosso Deus. Torne-se mais pesado o serviço sobre os homens, que eu faço e não creio em palavras mentirosas. Os professores do povo e seus guardas saíram e falaram ao povo dizendo: assim falou o faraó: eu não vos dou mais palha, e de tomar palha onde encontrares, mas não se diminuirá nada do vosso serviço. Espalhou-se o povo por toda a terra do Egito para juntar o restolho para a palha. Os opressores estavam dizendo: terminai vossas obras de cada dia, como quando tinham palha. Os guardas dos filhos de Israel, que os opressores do faraó se puseram sobre eles, foram espancados, porque eles diziam: porque não acabastes vosso trabalho fixado de fazer tijolos, como fizeram ontem e ontem. Tanto ontem como hoje, os guardas dos filhos de Israel vieram e clamaram ao faraó, dizendo: por que fazeis assim, teus servos? A palha não é dada a teus servos, e nos dizem fazer tijolos. Eis que teus servos estão sendo espancados, mas quem está pecando é o teu povo. E disse: vós sois ociosos tanto que dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Eterno. E agora ide e trabalhai, e palha não vos será dada, e o número fixado dos tijolos, a vez de negar e vier os guardas dos filhos de Israel. O mal que estes passavam quando lhes diziam: não diminuireis os vossos tijolos da obra de cada dia. Encontraram a Moshe e Arão de pé em frente a eles, quando saíram da presença do faraó, e disseram: olhe o Eterno para vós e julgue, porque tornaste repulsivo o nosso cheiro ante o faraó e ante seus servos, para dar-lhes uma espada em suas mãos, para matar-nos. E Moshe voltou ao Eterno e disse: Senhor, para que fizeste mal a este povo? Porque me enviaste? Desde que vinha o faraó para falar em teu nome,
foi mal para o povo e não salvaste o teu povo. Eterno diz, agora verás o que farei ao faraó. Porque com forte mão vos enviará e com mão forte vos expulsará de sua terra. Está aqui a Paraxá, começo da semana, 13ª Paraxá, o ciclo anual de 54 Parashiot. Temos muita coisa para falar desta Paraxá, uma Paraxá que vem relatando os nomes dos filhos de Israel, né? Dando valor à sua missão, à sua essência, mostrando e dando sinais de que eles foram todas pessoas justas, pessoas honestas, né? Pessoas retas, coerentes, pessoas que temiam a Hashem, né? Morreu Yosef, morreu todos aqueles da geração dos filhos de Jacob. Passou muito tempo, o faraó, ele começou a perseguir cada um, a perseguir todos eles. Mas aqui esta Paraxá começa falando, e estes são os nomes, quer dizer, não deixaram de usar seus nomes judaicos dos filhos de Israel, mesmo no Egito permaneceram sendo os filhos de Israel, já que preservaram suas roupas, que os identificavam, que estão vindo no presente, apontando que cuidaram do seu idioma original hebraico, fazendo com que cada momento possa ser comparado à chegada recente. Então, todos eles, todos os filhos de Israel, né, seja Reuven, seja Shimon, seja Levi, né, seja Yehudá, né, todos eles, todos os 12 filhos, manteram seu nome judaico, manteram sua vestimenta judaica, mantiveram seus nomes, sua linguagem hebraica, e de maneira nenhuma tiveram mau comportamento. Podemos ler aqui, Reuven, esse nome deriva da palavra Reu, vejam. Eles precisavam observar atentamente quem são os filhos de Abraão, Isaac e Jacob, para assim valorizar e lembrar os valores espirituais ligados por eles, tendo isso com ponto de vista e objetivo. Não aderiram às seguintes moralidades e costumes dos egípcios. Shimon, esse nome é derivado de Shimu, ouçam, faz ilusão sobre o cuidado de proteger os ouvidos para não escutar os assuntos e costumes referentes à idolatria ou contrário à Torá. Levi, este nome deriva da raiz Itlavanot, acompanhar através do cuidado com a visão e audição. A Sheriná lhes acompanhou durante a saída do Egito, outorga da Torá e entrada na terra de Israel. Os olhos e os ouvidos são os órgãos sensíveis, estímulos externos, devem merecer um reforço e acompanhamento especial. E Rodá, este nome é uma derivação de Rodá, gratidão. Após estarem acompanhados pela Sheriná através dos méritos de Levi, seria possível então superar as dificuldades da Galut egípcia e agradecer a Deus por isso. Issahar e Zevulun foi o sexto filho de Leá. Bereshit, 30, 19 e 20, também sexto filho, a ser mencionado em Shemot 1:3. Esse que faz alusão à sexta-feira, véspera de Shabat, enquanto Issahar é a combinação de Yesh. Quem Issahar recompensa? Quando o povo se esforça para cumprir o Shabat, desde os seus preparativos até sua despedida, merece ser recompensado. É através dessa mitzvah que futuramente se deu a construção do Beit HaMikdash também, de Beit Zevu, o palácio derivado da raiz do nome Zevulun. O Shabat foi uma mitzvah cujo povo cumpriu, mesmo quando eram escravos, e a pedido de Moshe ao faraó. Yosef, esse nome deriva da raiz acrescentar. Através desta linha de pensamento, Deus acrescentou muitas bondades e milagres, iluminando o povo durante a jornada no Egito. Benjamim, este nome compõe a palavra Iamim, mão direita de Deus, como está em Shemot 15, 6 e 12.
com consequência dos méritos previamente citados, ele protegeu o povo com a sua direita, os tirando do Egito, quando cruzaram um mar de juncos. Dan e Naphtali, o nome significa julgamento divino. Mesmo quando o julgamento divino esteve tenso sobre o povo durante a escravidão, a nação jamais deixou de orar a Deus para receber auxílio, para complementar o raciocínio. O nome Naphtali significa insistência na reza, conforme Rashi explica Bereshit 8. Gad, este nome significa sorte. O povo, através das Tefilot, Mitzvot, despertou também sobre ele a própria bondade divina. Asher, este nome significa feliz. Através de todo esforço realizado pelas tribos, o povo mereceu estar feliz com a sua missão cumprida e com a parte que Deus lhe concedeu no Rabá. Então nós vimos aqui que através dos nomes houve um significado muito grande, né? Mesmo lá na Galut, mesmo no exílio, mesmo no Egito, debaixo de uma opressão ferrenha, uma opressão imposta pelo faraó, porque ele totalmente o seu coração mudou, começou a ser ingrato, não reconheceu Yosef, os bens que Yosef fez para aquele povo, de ter tornado o Egito a maior potência mundial da época. Ele não reconheceu, não quis saber de nada, né? Começou primeiro fingindo que era uma pessoa bonzinha, fingindo que era uma pessoa muito tranquila, né? Armou uma armadilha. Vamos aqui fazer uma condição, vamos fazer com que o povo napale, vamos tirar o povo desse crescimento, porque ele percebeu que o povo estava multiplicando, o povo estava crescendo, né? Então ele não queria de começo mostrar a sua maldade que estava dentro do coração. Então ele mostrou, né, através de um trabalho, que ele iria fazer o quê? Que iria fazer o povo entrar no trabalho, assimilar e tirar o povo desse crescimento exagerado que estava crescendo. O que aconteceu? Ele veio, se apresentou, começou a trabalhar, depois saiu fora, deixou todo mundo, o povo de Israel foi entrando, se assimilando, só a tribo de Levi não se assimilou, só a tribo de Levi permaneceu fiel, né? Fiel a Hashem, mas as outras tribos foram se assimilando, foram se envolvendo. E Faraó, ele percebeu que as crianças iam se multiplicando, e ele chamou 3 pessoas, chamou Bilã, Icnô e chamou Iov, e pediu conselhos. O que vamos fazer? Porque esse povo está crescendo muito, está crescendo demais, e se torna um perigo para nós. Então ele perguntou para Bilã, e Bilã deu um conselho para matar todas as crianças. Já Icnô deu um conselho que não era para fazer mal para Israel. Iov, Jó, ficou neutro na situação. Por isso que nós vamos ver lá o que aconteceu com Iov, que foi Jó, que foi provado com aquelas feridas, com aquela situação. Bilã, ele veio a morrer lá na frente. Icnô, né, Jetro, que era o futuro sogro de Moshe, ele teve que correr para Midian, mas lá em Midian, devido às suas habilidades, se tornou chefe daquela cidade. Então nós vemos aqui, gente, quanta coisa aconteceu. Até a separação de Ioquebed, né, Yoreved e Ioquebed, e a separação dela com o Arã, com o pai, que aconteceu, até que Miriam falou, pai, o senhor está sendo pior do que Faraó, né? Porque Faraó lançou decreto sobre os meninos, o senhor está fazendo um decreto sobre os meninos e as meninas. Eles se juntaram, vieram nascer quem? Moshe. Moshe nasceu, ficou escondido durante um certo tempo. Durante aquele tempo, o que aconteceu? Né? Ela não teve como mais esconder, colocou ele aonde? Numa arquinha, numa quevá, né? Numa arca de juncos, e lançou na água. Miriam ficou acompanhando, ficou vendo onde ia dar, e veio ali de repente Baxa, a filha do faraó, né? Veio a filha de faraó ali tomar um banho, e aquele banho ritual,
E naquele banho ritual, ela viu aquela criança tão bonita, tão linda. E ela, o que aconteceu? Ela esticou a mão, pegou aquela criança, Baruch Hashem, e ali Hashem enviou a sua providência divina, Baruch Hashem. E assim foi indo a história. Gente, nós estamos contando a história, relembrando alguns passos da Paraxá, para entrar na narrativa aqui. Então, gente, o que aconteceu? Nós vimos que aquela criança nasceu, ela deu o nome de Moshe, né? E ainda sua mãe, ainda tratou dele. Moshe, ele foi criado no palácio do faraó, mas ele saiu um dia para ver o que estava acontecendo com seus irmãos. Ele sentia dor dos seus irmãos, sentia angústia dos seus irmãos, né? Ele carregava o peso dos seus irmãos sobre as suas costas, embora dentro do palácio do faraó, muitas das vezes. Mas vemos, gente, que Moshe, ele já estava sendo escolhido para o propósito. Defendeu os seus irmãos, foi delatado, foi parar na casa de Itno. Lá na casa de Itno virou um simples pastor, mas como pastor ele cuidou de uma ovelha. Hashem apareceu para ele na sarça, né? Lá na sarça Hashem falou com ele e já estava separando para uma grande missão, né? Separando com um grande propósito. Então nós vemos aqui o que Hashem já estava preparando para Moshe Rabbeinu. Nós vemos aqui dentro desta paraxá, e vamos entrar aqui, e Hashem convenceu Moshe a ser o Redentor, aquele que iria salvar o povo judeu do exílio, tá, gente? Quando a gente fala de salvação, a salvação na Torá não é salvação espiritual, como o pessoal fala de entrar no céu, essas coisas não, tá, gente? Salvação sempre está escrito no sentido físico mesmo, tá, gente? Não é salvação nesse sentido espiritual que todo mundo fala, que vai ter que vir um redentor, que vai ter que... Não, salvação é no sentido físico mesmo, tá, gente? Não existe isso, não existe essa parte passada pelas religiões idólatras, tá, gente? Então vamos continuar aqui falando. Então nós vemos, gente, o que aconteceu. Moshe chegou à montanha do Sinai, né? Hashem apareceu para ele na sarça, né? Apareceu para ele na sarça, e nós podemos ver elementos de relação Sinai e sarça, 130, quer dizer, o valor ligado à humildade. Hashem apareceu de forma grande, mas com muita humildade na vida de Moshe Rabbeinu. Então, nós estamos vendo aqui que podemos aprender muita coisa dentro desta paraxá. E vamos entrar aqui agora, gente, naquilo que nós lemos sobre a 7ª leitura. Porque Moshe se apresentou diante de Faraó, Faraó questionou, quem é Deus para que eu possa conhecê-lo? Não conheço esse Deus e não queria deixar o povo sair para fazer o serviço divino, o que precisava ser prestado, né? A missão que Moshe tinha designado. Então nós vamos aqui à leitura da 7ª porção dessa paraxá. Tem muita coisa para nós falarmos nessa 7ª porção, muito ensinamento. Olha o que diz aqui. Nós lemos assim: Hashem, Moshe falou, assim disse Hashem, deixa meu povo ir. Moshe e Arão falam em nome de Hashem diante de Faraó. Falam em nome de Hashem, tá? Em nome do eterno Deus de Israel. Mas o que aconteceu? Assim disse Hashem, nome explícito de Deus, sem diplomacia. Aqui Moshe fala a verdade absoluta, diferente da linguagem suave que ele falou anteriormente. Esse é o primeiro confronto direto entre a revelação divina e o poder humano absoluto. Moshe fala como profeta, Arão traduz o mundo para o mundo político. A liderança espiritual precisa de dupla linhagem, aqui, nesse contexto. O erro estratégico não foi o pedido, foi o timiningue. O mundo ainda não estava preparado para ouvir. Faraó se compara a um Deus. Nós sabemos, gente, que muitas das vezes o faraó, ele não comia na frente dos seus servos, ele não ia no banheiro na frente dos seus servos, e quem via ele, acha, poxa, esse homem não come, esse homem não vai no banheiro, esse homem não faz necessidade, esse homem é o Deus, né? Esse homem é o Deus.
Então todo mundo achava, então ele se fazia de Deus. Agora só tem uma coisa, todo sistema tirânico nasce de auto-idolatria. Talmud Tratado Sotá 11a. Quem se coloca como Deus, inevitavelmente escraviza o outro. Para nós, Benenoa, nunca absolute poder, status ou ego. Reconhecer Hashem é a base da ética universal. Quem é Hashem para que eu ouça? Rashi diz, Faraó diz, não conheço. Não é ignorância, é negação voluntária. Então, ele estava negando de forma voluntária. Não era ignorância, tá, gente? Não era ignorância da parte dele. O homem que conheceu Yosef, viu o que Yosef fez, maravilhas, tantas coisas que aconteceram no Egito, Jacob quando chegou na sua chegada ali. Então, gente, era ignorância pura, tá? Diz o Rashi aqui no seu comentário. Rabi Akiva, negar a Deus, leva à negação da dignidade humana. Então ele estava negando a Deus, negando a dignidade humana, fazendo o povo de escravo. Gente, isso não era só nos dias do passado, não. Nos dias de hoje, quantos tiranos estão na terra? Quantas pessoas estão como tirano? Não é só na política, até na vida religiosa. Você não pode questionar, você não pode falar. Não, se você questionar, você é um herege. Se você questionar, você é um sarcástico. Se você questionar, você é isso. Você está errado. Não, não, não e não. Não pode questionar. Nós, Baruch Hashem, estamos no caminho verdadeiro. Saímos da idolatria, saímos do engano, saímos da farsa, de um lugar que não se podia questionar, que não se podia falar. Você ficava preso a doutrinas humanas, palavras de homem, mas hoje nós estamos livres, e livres da ignorância, da negação da dignidade humana. Rabi Shimon bar Yochai diz que rejeita a fonte da vida e endurece o coração. Zohar, Faraó representa o Ani, Ve'em, Si, Od, eu e ninguém mais. Esse que é o problema. Eu e ninguém mais. Eu acabou, não pensa no próximo, não pensa no que está do lado, não pensa no amigo, não pensa na família, ele pensa que ele é o eu, né? Ele tem o seu eu, e nesse seu eu, ele subjuga todo mundo, né? Ele subjuga todo mundo. E se todos os planos, tá, gente? Todos os planos. Reconhecer Deus impede abusos. A ética começa no temor do céu. Gente, então a ética no temor do céu. Temor do céu, você não vai nunca se desculpar dos seus erros. Que temor do céu? Vai reconhecer suas falhas, vai reconhecer seus erros, vai conhecer, não vai culpar os outros. Que temor aos céus? Não vai ficar fazendo os outros sofrer. Quem tem temor aos céus vai respeitar a família, vai respeitar amigo, vai respeitar esposo, vai respeitar esposa, vai respeitar filho, vai respeitar. Quem tem temor ao céu vai respeitar amigos, vai respeitar vizinhos, vai fazer diferença nesse mundo, não vai pensar só no seu eu, não vai deixar o outro sofrer. Quem tem temor aos céus, tá, gente? Ele é diferente. Então, ele reconhece Deus e impede abusos. Abusos, gente, tem vários tipos de abuso, tá, gente? Tem vários tipos de abuso. Não vamos entrar a fundo, mas uma hora vamos entrar os tipos de abuso que podem existir, tanto no nível espiritual, tanto no nível físico, tanto no nível de relação marido e mulher, como no nível de relação pais e filhos, tanto no relação amigos e amigas, todos os tipos de abuso. Pedido humilde, caminhamos 3 dias, linguagem moderada para evitar choque. A Barbanel, a Torá ensina gradualidade moral. O Midrash Kushimoni, até a verdade precisa de vestes adequadas. Para não Benenoa, seja firme, mas sensato. Verdade sem sabedoria pode ferir. Então, gente, nós temos que usar muitas das vezes a verdade. Mas se nós usar a verdade de uma forma direta, muitas das vezes de uma forma que você afronte, essa verdade vai ferir. Sabedoria, mas com muito cuidado nas palavras. O Benenoa, a Batinoa, o monoteísta, tem que saber falar, tem que ser educado. Se não se educa, é porque está faltando piedade.
está faltando misericórdia. A cada dia temos que ter nossas palavras moderadas. Está escrita a palavra branda, desvio furor, a dura ressuscita a ira. Miche no provérbio de Xelemô. Então, gente, cuidado. Poxa, é tão bom ser educado, é tão bom você ter que tomar cuidado com as palavras, né? Não levar as coisas sempre para o lado da ofensa. Cuidado, sabedoria, verdade, mas com, né? Saber colocar as palavras. Trabalho agravado. O faraó acusa o povo de preguiça, o Moab. O tirano transforma espiritualidade em crime. Tá, gente? O Rabi Huda-Nassi, que oprime o corpo, tenta matar a alma. Então, gente, a visão do faraó era oprimir o povo no trabalho. Oprimindo o povo no trabalho, o povo não ia se ocupar no estudo da Torá. Não se ocupando no estudo da Torá, o povo ia ficar vulnerável ao erro, vulnerável ao pecado, vulnerável a se assimilar naquilo que o faraó queria. Nós vemos que o povo judeu chegou ao 49º degrau de pureza, são 50 degraus, e se chegasse no 50º degrau jamais sairia, mas Hashem, o Todo-Poderoso, Hashem, o Deus de Israel, foi aquele que viu a opressão do povo, o choro, o lamento, o Mignasheraba, o aumento do fardo visa quebrar a esperança. Então, a intenção de Faraó era quebrar a esperança, quebrar a confiança, não deixar o povo estudar, fadigando a carne, oprimindo. Quer dizer, ele ia conseguir o que ele queria, o povo ia se desvanecer, ia se assimilar, ia deixar sua linguagem hebraica, ia começar a fazer tudo, assumir todo o costume do Egito. Mas Hashem, ele sempre tem o caminho para ouvir o clamor do pobre, para ouvir o clamor do necessitado. O Mignasheraba, o aumento do fardo visa quebrar a esperança, estratégia clássica do mal. Então, gente, a estratégia clássica das pessoas perversas, das pessoas tiranas, das pessoas que têm o seu eu, né? Das pessoas que não pensam. O tiranismo não está só nas pessoas que está aí sem Torá. Muitas vezes pessoas que estão estudando a Torá, até Sheva Mitzvot, Benenoa, ele pode ter um tirano dentro de si. Ele tem que trabalhar para tirar esse tirano. Porque ele só visa a sua lógica, só visa o seu pensamento, só visa aquilo que é bom para ele, ou bom para ela. Aquilo que é bom para ela e não quer saber do próximo. Então, gente, temos que lutar para tirar o tirano, tirar esse faraó de dentro de nós. Tá, gente? Tirar esse faraó de dentro de nós. Tá? Temos que lutar muito. Aplicação, nem toda pior é derrota, nem toda pior é derrota. Resistência inicial costuma anteceder mudanças reais. Capatazes judeus, eles são punidos por não pressionar o povo. Vamos entender o que Hashem quer falar dentro desse paraxá. Preferiram apanhar a ferir seus irmãos. Esses capatazes depois se tornaram líderes. Talmud 111a diz. Nós vemos aqui, gente, que esses capatazes, eles sofreram, passaram um aperto muito grande, passaram uma luta ferrenha, né? Porque eles apanhavam em lugar dos seus irmãos, sofriam porque tudo era cobrado deles, mas eles entraram na frente, mas Hashem viu tudo que eles fizeram de coração sincero. Lá na frente, Hashem fez eles se tornarem líderes do povo judeu. Hoje, nós podemos sofrer por causas reais, não por se aparecer. Porque quem está fingindo sofrer para se aparecer, esse não vai ter nada, né? Porque está fingindo, né? Mas aquele que sofre por causas justas, aquele que se dedica a causas justas, mesmo que sofra, lá na frente ele tem recompensa. Então, gente, não adianta pensar em si, na sua barriga, seu estômago, seu eu. Eles deixaram o eu.
né, poder dizer, poxa, nós estamos aqui como capatazes, nós somos aqui aqueles que estão na frente, vamos fazer, mesmo que seja o povo de Israel, vamos fazer o povo sofrer e vamos ficar bem com o faraó. Eles não pensaram dessa forma, não pensaram dessa maneira. Eu vou sofrer, mas meus irmãos não vão sofrer. Então, gente, eles ganharam um grande posto lá na frente. Sofrimento com dignidade gera liderança legítima. Se você não sofre com dignidade, a tua liderança não é legítima. Não é legítima. A liderança legítima é aquele que sofre, que passa, que enfrenta a dor, que está ali, né, para estar com os seus irmãos, né, mas está ali, né, de verdade. Bem, Noa, liderança verdadeira protege o outro. Não transfira a opressão. Se você está passando opressão, não transfira para os outros. Aceite a opressão, receba a opressão e viva ela. O clamor do faraó, o Abarbanel, né, eles acreditam no sistema e se decepcionam. Rapaz, antes de clamar a Shem, tenta justificar a justiça humana, aprendizado doloroso, aplicação, sistemas humanos falham. Confiança última deve estar em Hashem, em Deus. Estais ociosos, fora despreza a espiritualidade. Rabi Akiva, quem despreza o sagrado, perde o humano. Sempre a Kadosh para o Rui primeiro. Sempre Hashem em primeiro lugar. Nada de querer humano primeiro. Bem, Noa, o mundo precisa de espiritualidade. Trabalho sem sentido escraviza. Se você trabalha só por trabalhar, motivo de só querer ganho, mas não usa o teu trabalho como objetivo de servir a Hashem, como objetivo e propósito de se dedicar a Hashem, mas visa o teu trabalho porque você quer o teu trabalho, porque esse trabalho é que me alegra, esse trabalho é o que me ajuda, esse trabalho é a minha lógica, é meu ídolo, é meu hobby. Não, nosso hobby tem que ser Hashem, nosso trabalho tem que ser Hashem, senão o trabalho escreve e você nem sente que o trabalho te escraviza. Tá, gente? Não somos contra o trabalho, não somos contra o trabalho, porque trabalhar é servir a Hashem. Quem trabalha está servindo a Hashem, mas o trabalho que te escraviza e não deixa você enxergar a espiritualidade é um trabalho sem sentido. O povo acusa Moshe, aqui Moshe sofre mais do que no Egito, dor vinda de irmão, na Xeraba, o justo é testado pelo abandono, aplicação, nem toda crítica invalida a sua missão, preserve mesmo incompreendido. 5, 22, 23, o clamor de Moshe a Hashem, por que fizeste mal este povo? Pergunta legítima, não rebeldia, tá, gente? Moshe não foi rebelde, ele se condoía com o povo, se condoía com seus irmãos, apesar de ter sido criado no palácio de Faraó, ter de toda aquela mordomia, né, ter toda a ciência, toda a cultura, toda a sabedoria, gente, egípcia, né, toda a sabedoria. Faraó respeitava ele, tinha um apreço por ele, né, seus irmãos, né, de criação tinham apreço por ele, o povo do Egito tinha apreço por ele, mas quando ele deparou com a realidade dos seus verdadeiros irmãos, ele passou a sentir a dor. Racha, pergunta legítima, não rebeldia, Aramba. Aqui nasce o diálogo profundo entre o profeta e Deus. Deus permite o clamor sincero, fé verdadeira inclui perguntas. Perguntar, questionar, não é falta de fé, não é ignorância, não é arrogância, tá, gente? Bem, Noa, fale com Deus com verdade. Dor não anula a fé. Mapas de crises antes da redenção. Então, gente, olha só. A revelação, ela traz esperança. O confronto, ele traz resistência. A piora, ela pode trazer o desespero. O questionamento traz a purificação. A intervenção divina traz a redenção. Uma regra espiritual muito forte que o Rebbe de Lubavitch traz para nós. A maior luz, quanto maior a luz, maior a pressão antes, porque diante de uma grande luz que está para ser revelada, aparece antes uma grande opressão. Aprender. Podemos estar passando grandes opressões,
Mas, em tudo isso, escapa-se manifestar uma grande luz. Assim explica o Rebbe. E o Rebbe explica ainda, a redenção começa quando a pessoa permanece fiel, quando tudo parece falhar. A piora não é atraso, é a parte do processo. O Baal Shem Tov e o discípulo diz, Rebbe, tudo piorou. Ele respondeu, então você está mais perto do que imagina. Olha o que o Baal Shem... O discípulo chegou para o Rebbe, para o Baal Shem Tov, e perguntou, mestre, que tudo piorou, não está nada bom. Opa, está perto, está mais perto do que você imagina, Vitória. Está mais perto do que você imagina as coisas melhorar. O Rabi Akiva ria ao ver ruínas. Perguntaram, por quê? Por quê, Rabi? Eles responderam, segue a instrução, se cumpriu, a redenção também se cumprirá. Gente, quando você vê com a vida ruínas, as coisas abaixo, porque temos a nossa redenção. Quem vai ter a redenção de Israel? Vai ter a redenção da humanidade. O verdadeiro Mashiach vai se revelar. O falso Mashiach vai ter que dizer, eu enganei vocês, né? O Mashiach dos cristãos um dia vai aparecer e falar, eu enganei vocês, eu não era Mashiach. Vai apontar para o outro, olha, eu não era Mashiach, eu enganei vocês, eu não era Messias. Mas o verdadeiro Mashiach vai aparecer, vai se revelar. E nós acreditamos que seja breve em nossos dias. Então, quando o verdadeiro Mashiach aparecer, podemos ter certeza, gente. Podemos ter certeza de uma coisa, como está escrito. Hoje, nós temos que ter a nossa redenção pessoal. A nossa redenção pessoal. Quando a gente vê que as coisas estão destruídas, quando a gente vê que as coisas não estão dando certo, está tudo embaraçado, é que está perto de ter a redenção, que a redenção se cumprirá. Práticas diárias para que o Beguenô possa estar mais perto de Hashem. Honestidade absoluta, ela pressa de Olá. Respeito à vida e dignidade, a pressa de Olá. Oração simples e sincera, a pressa de Olá. Justiça no cotidiano, a pressa de Olá. Justiça em todo sentido, tá, gente? Justiça com o filho, justiça com o esposo, justiça com a esposa, né? Observa bem se você está sendo justo primeiro na tua casa, está sendo honesto ou está escondendo alguma coisa por detrás, né? Observa tudo isso, né? Primeiro dentro de casa, depois com os amigos, na comunidade, com a família, com o parente. Justiça no trabalho, justiça em todos os sentidos da vida, pessoal ou interpessoal, assim por diante. Justiça no cotidiano, a pressa do lar. Esperança ativa, a pressa do lar. Meditação final. Uma oração final. Hashem, quando tudo parecer pior, ajude-me a permanecer fiel. Que eu não endureça o coração e nem perca a esperança. Que eu seja um instrumento silencioso da tua redenção no mundo. Baruch Hashem. Hashem, ele tem coisas boas para mim, para você, para nós. Então, tem coisas que elas podem ser muito utilizáveis. Tá? Muito utilizáveis na nossa vida. Então, ser honesto, estar alinhado com a verdade, rotina espiritual do Benenoa, como transformar crises em degraus espirituais. Princípio, mãe, guarde isso. Crise não é punição, tá, gente? Nem toda crise é punição. É energia não integrada pedindo direção. A espiritualidade não se alinha, não elimina a crise, tá, gente? Aprender isso. Às vezes a crise aparece, a pessoa pensa que, o lado espiritual que é errado. Mas a espiritualidade não elimina a crise, ela ensina a usá-la. Reconhecimento de Hashem, em voz baixa, pensamento claro, reconheço diante de Hashem que tu és a fonte da vida, da justiça e da verdade. Segundo o Ramba, reconhecer a Deus é o primeiro passo ético. Entregar pelo menos 2 minutos por dia. Será que a gente consegue entregar 2 minutos por dia? O que eu viver hoje vem de ti. Ajuda-me a responder com verdade, não com reação. A Siduk Rabad ensina, reação é ego, resposta é alma. Escolha o foco apenas, honestidade, paciência, controle,
responsabilidade, bondade consciente. O Malbim ainda acrescenta, cresce por precisão, não por excesso. Diga claramente, não nego o que é, mas também não desisto do que pode ser. Isto quebra o desejo sem criar ilusão. Uso da crise. Quando a crise aparecer, emoção, conflito e medo, primeiro passo, pausa, dê uma pausa. Pense, reflita, respire. O Baal Shem Tov, ele dá um estímulo, reação moral à liberdade. Nomeie a crise. Pergunte o que exatamente está doendo. Não espiritualize antes da hora. Verdade vem antes da elevação. Ele redirecione. Uma pergunta já. Qual é a resposta ética esta situação exige de mim? Não, porque comigo, quando isso acaba, vamos lá, gente. Aqui é Hassidut, tá, gente? É Hassidut. O que Deus espera de mim aqui? Isso transforma a crise em missão? Micro-ato correto. Faça uma coisa certa. Calar em vez de ferir. Calar em vez de ferir. Muita gente não gosta de ficar calado, gosta de falar, de rebater, né? Sempre questionar. Questionar, atorar algumas partes, como você questionou uma coisa. Mas sempre falar e ferir. Fala a verdade com respeito. Falar que é verdade tem que ter respeito, tá, gente? Falar com grosseria não é falta de respeito. Não fugir da responsabilidade, agir com dignidade. Talmud, um ato correto pesa mais que 1000 intenções. Tá, gente? Você pode ter 1 milhão de intenção, mas se você não tem um ato correto, com intenção não vale nada. Então, gente, intenção tem que ter ato correto. Pergunte, onde reagir? Onde respondi com consciência? Sem culpa, sem auto-engano. Deixa o vácuo começa com clareza, não com dor. Escreva, hoje eu penso, hoje aprendi, mesmo que seja, sou frágil aqui, preciso de ajuda, ainda estou em processo. Isso fecha o ciclo da dor. Hashem, fiz o que pude, o resto está em tuas mãos. Paz não vem de controle, vem de confiança. Tá, gente? Paz vem de confiança. Agradecimento por uma coisa real. Gratidão pelo dia espiritual. Tá, gente? Como a crise vira degrau. Então, gente, crise comum, transformação, negação. Isso não pode estar acontecendo. Aceitação consciente, revolta é injusto. Responsabilidade ética é dor. Não aguento, pedido de força, confusão, não sei o que fazer, um passo correto, cansaço, quero dizer que fidelidade silenciosa. Fidelidade silenciosa é o nível mais alto, tá, gente? A pessoa que é fiel e é silenciosa é o nível mais alto, tá, gente? E murmurinho, responder por detrás, isso não é Shem, fidelidade silenciosa. Regras de ouro para o Benignon em crise. Não romantize a dor, né? Não tem romance com a dor. Não use Deus para fugir da realidade. Porque tem pessoa que usa Deus para fugir da realidade, daquilo que ele tem que enfrentar. Não negocie a ética por alívio imediato. A alma cresce quando permanece correta sob pressão. Então vamos entender tudo isso aqui dentro dessa paraxá, tá, gente? Dentro desse livro de Shemot, para depois nós irmos para a Haftarah. Vamos lá, gente. Hashem, não peço que retires a prova, mas que eu não me perca dentro dela. Dá-me clareza, força para o bem e fidelidade até o fim. Resultado real dessa rotina, menos desprezo, mais clareza, ética estável, emoções integradas, conexão verdadeira com Deus, crises que não te quebram, mas que constroem, porque a crise, gente, é para construir algo melhor, para construir coisas melhores. Isso aqui, gente, não é teoria, é uma escada diária trazida pelos sábios do povo judeu. Então vamos lá, gente. Como entrar em temor, em reverência e clareza? Então que possamos cada dia colocar isso em prática. E nós vamos ver que a nossa vida, ela se transforma. Ela se transforma muito grande, tá, gente? Se transforma de uma vida real. Gente, para terminar, essa semana
Foi o Rio do Ramba, né, gente? Site do Ramba. Vamos falar do Ramba? Aqui. Era uma vez, Ramba e o gato. Conta-se que Maimônides descobriu com os cientistas que seria possível adestrar um gato para que ele se comportasse como um ser humano. Os cientistas julgassem que fosse factível, Ramba discordava, a fim de verificar quem tinha razão. Combinaram que os cientistas treinariam o animal, estabeleceram um prazo para isso. No dia marcado, muita gente foi assistir ao espetáculo, o gato bem educado, cheio de virtudes, exibiria suas qualidades humanas. O felino recepcionou cortesmente os espectadores, indicando-lhes o lugar em que deveriam sentar-se. Em seguida foi à cozinha e trouxe garrafas de vinho para servir aos convidados. Assim o gato de boas maneiras começou a circular pelo salão, carregando uma bandeja repleta de taças delicadas. No momento em que o felino se aproximava de uma mesa para oferecer uma bebida aos convivas, o Ramba tirou um rato de uma caixinha e o soltou no salão. O gato avistou o rato, derrubou tudo que levava e pôs-se a perseguir a presa. Todos concordaram com Ramba. Não se pode mudar a natureza de um gato, mas a tua natureza você pode mudar, porque quem estuda a Torá, quem tem a Sheva Mitzvot monoteística, ele pode mudar muita coisa na vida dele. Esta é a Paraxá. Agora, gente, vamos para ficar